Já imaginou somar a excelência do Real Hospital Português com reconhecimento mundial da Rede Einstein de Oncologia e Hematologia? Agora os dois unem forças para oferecer o melhor tratamento oncológico, tornando a experiência do paciente ainda mais completa e segura. E o melhor, sem precisar sair do Recife. O que já era muito bom ficou ainda melhor. Real Hospital Português. Elevamos nossa excelência a nível mundial. Boa noite, internautas e telespectadores da TV Nova Nordeste. O meu convidado de hoje é o médico psiquiatra Dr. Daniel Lafayette, que conversa conosco sobre pessoas tóxicas. O programa Ana Cláudia Top Entrevista está começando agora. Muito se fala em toxicidade de pessoas. O que é isso? O que são relações tóxicas, pessoas tóxicas? Como é que a gente pode entender melhor isso? Bom, para isso nós convidamos o doutor Daniel Lafayette. Boa noite, doutor. Seja bem-vindo. Olá, boa noite, tudo bem com o público? Tudo bem, Ana? Como é que você está? Tudo em ordem. Muito contente de ter você aqui conosco. Prazer é todo meu, muito orgulhoso de estar aqui. Que bom. Bom, vamos começar com a pergunta clássica, né? O que é uma pessoa tóxica? Então, esse termo pessoa tóxica não é um termo científico, propriamente dito. Não é um termo que é utilizado na psicopatologia, na psiquiatria, na psicologia. É um termo mais assim popular, né? Mas é um termo popular muito bem utilizado muitas vezes, né? Então, o que é que definiria essa pessoa tóxica? Seria a pessoa que impediria ou então dificultaria o caminho que alguém está seguindo, né? E esse caminho são coisas diversas. O que é que eu quero dizer? Aquela pessoa que é do contra sempre, aquela pessoa que critica sempre, aquela pessoa que se coloca de forma negativa sempre, ou seja, isso pode ser a gente em certos momentos, ou pode partir do outro e ser realmente algo de outra pessoa. Opa! Então, todo mundo pode ser tóxico em algum momento? Em algum momento da vida, a gente pode ter sido tóxico para outra pessoa. Por exemplo, um relacionamento muito longo, que teve muitas mágoas, e se a gente não supera essas mágoas, a gente acaba trazendo e descontando ali na vida do parceiro, e a gente acaba sendo tóxico, entendeu? Agora, doutor Daniel, quais são os sinais que essas pessoas dão para a gente no dia a dia? Então, quando a gente começa a perceber aquela pessoa muito negativa, que tem uma visão muito negativa para o nosso futuro, aquela pessoa que dá conselhos um pouco estranhos, em que talvez sejam conselhos que não vão fazer tão bem a gente, aquela pessoa que traz críticas e questionamentos, mas que nunca traz uma solução positiva, sabe? Então, esse tipo de pessoa a gente tem que ter cuidado, mas entender que essa pessoa tóxica, ela também precisa de tratamento, entendeu? Ela precisa ser bem avaliada. Dá um exemplo para a gente de uma pessoa que está sendo tóxica dessa forma como você falou. Tá, eu uso muito exemplo de pais e filhos. Vamos supor, uma mãe que gosta de criticar muito, gosta de colocar sempre esses questionamentos. Vamos supor que o filho chegue dizendo que tem uma dívida de R$ 2.000. Ele está aflito, ele está mal e ele vai conversar com essa mãe. E o que a mãe fala? Críticas, dizendo: eu avisei a você, tá vendo, você não sabe se organizar, você não é eficiente, você não sabe trabalhar, você não sabe guardar dinheiro. E aí, no final, essa mãe, nem ela, como é que eu digo, ela não dá afeto para o filho, não diz, não consola, não faz parte, e também não dá nenhuma solução de dizer: venda isso, talvez faça um empréstimo, eu lhe ajudo em algo, tente melhorar, vamos melhorar em algo, entendeu? Então, essas críticas muito incisivas, elas lembram algo de uma pessoa muito tóxica.
E o que uma pessoa tóxica pode fazer na nossa vida? Olha, se a gente ouvir demais uma pessoa tóxica, principalmente uma pessoa muito invejosa, a gente pode acabar escolhendo caminhos muito errados e a gente pode fazer um desvio, do caminho que a gente deveria seguir. Então, tudo se torna muito pesado, tudo se torna muito difícil. A autocrítica nossa pode acabar aumentando por causa das críticas dessa outra pessoa. E a gente está falando de uma pessoa que não está no nosso cotidiano todos os dias, né? Nem o parceiro está todos os dias, 24 horas com a gente. Então, a visão do outro pode ser complementar à minha, mas ela também pode ser destrutiva. Então, a gente precisa ter muito cuidado. Agora, uma pessoa tóxica, ela é manipuladora. E se ela é manipuladora, ela também poderia ser chamada de psicopata? Não, não é bem assim. Todo mundo é um pouco manipulador. Por exemplo, sabe aquele bebê que finge que caiu só para ter a atenção da mãe? Isso já é uma manipulação. Isso faz parte do ser humano. Isso faz é nosso. Só que quando esses níveis de manipulações eles são muito excessivos e eles estão sempre buscando como é que eu vou dizer, a autorrealização. Ou seja, uma pessoa que manipula para conseguir sempre algo, precisa manipular sempre para ganhar algo, a gente já começa a desconfiar que tem algo errado aí e essa pessoa precisa de ajuda e de tratamento, né? Mas quando a gente fala do psicopata, o termo correto seria transtorno de personalidade antissocial. Então, o antissocial, qual é a grande marca dele? Ele não tem culpa, sentimento de culpa. Ele faz as atitudes e ele não se sente mal porque fez. Se ele manipula alguém, que se deu mal, e essa pessoa for questionada, a resposta dela vai ser sempre: era só uma pessoa, não tem nada demais, era só uma atendente, era só mais algo. E essa pessoa nunca vai trazer a culpa para si, ela não se arrepende. Então, o antissocial, ele manipula, ele faz mal, ele é tóxico, ele é negativo. Mas só que é um termo e uma doença muito Patológico, né? patológica que precisa de tratamento mesmo. Agora, essa pessoa que está sendo tóxica e está manipulando, e não é, obviamente, né, um psicopata, então essa pessoa tem remorso? Olha, às vezes numa discussão, a pessoa está sendo tóxica e ela não percebe. Às vezes ela está manipulando e não percebe. Em relacionamentos amorosos, às vezes a pessoa, ele vai me deixar, começa a achar que vai ser deixada. Então, o que é que ela começa a fazer? Começa a fazer coisas para atrair o parceiro ou a parceira de volta para aquela relação. Isso é uma manipulação. E às vezes a pessoa não percebe que está fazendo isso porque ela aprendeu a fazer isso. E ela, às vezes, está sendo tóxica porque não sabe. Então, quando um processo de terapia muito bem feito, a pessoa começa a entender esses valores, começa a questionar essas posições e começa a entender que aquilo é errado. Então, a partir do momento que ela entende que é errado, a culpa aparece. O antissocial dificilmente vai ter essa percepção de culpa, mesmo em terapia. Não se incomoda? Ele raramente procura terapia porque ele acha que está sempre certo. Está explicado, está explicado. Eu acho que o meu pet me manipula, Toda certeza. né? Porque você falou aí da criança, eu já fui, né? Mãe de pet já vai para o pet também, né? Pois Mas é. olha, brincadeiras à parte, como é que funciona se relacionar com uma pessoa tóxica no trabalho? Olha, é realmente complicado, porque a pessoa tóxica do trabalho, muitas vezes, ela é uma pessoa ali, depressiva, que está com um pouco de inveja, ela não está conseguindo exercer bem o cargo. Então, ela começa muitas vezes a trazer essa negatividade a outras pessoas. E ela se identifica muito com outras pessoas que também estão mal para
sabe fazer aquela justificativa social de se eu tomar, outras pessoas também vão estar, então é normal estar mal. Então, elas tentam geralmente fazer essa reunião dessas pessoas ou tentam deixar aquela pessoa mal, né? Então, são críticas, são comentários, são falsos elogios, como eu digo, são aqueles elogios que sempre tem uma crítica por trás, sempre tem algo de uma certa manipulação. São pessoas que prometem atividades, prometem coisas, não realizam, e a pessoa, a vítima, ela vai acreditando e vai seguindo essa pessoa por caminhos errados. E muitas vezes é para algo que beneficie a própria pessoa tóxica através da manipulação dentro do trabalho, É né? calculado isso? Tem casos calculados, né? Que são pessoas com um certo transtorno de personalidade, tanto antissocial quanto narcisista. E existem pessoas que vão fazendo isso também de uma forma sem perceber, porque eles aprenderam assim. Talvez tiveram pais assim, familiares assim, ou quando elas entraram no emprego, elas também foram vítimas e acabaram se tornando essa pessoa também tóxica. Então, existe algo muito bem calculado, mas também existe algo da pessoa que precisa de terapia, precisa reavaliar os valores. E quando isso acontece dentro da família? Pois é. Isso aí é como exemplo que eu falei da mãe, isso é um exemplo real. Ah, Mudei as histórias para ninguém se identificar, mas é muito comum essa coisa da mãe e do pai também, claro, críticos, muito críticos. Nesse caso que eu falei, a gente acabou descobrindo e foi destrinchando que a mãe teria alguns traços narcisistas, a mãe dessa pessoa especificamente. E o narcisista, ele tem realmente essa tendência em humilhar o outro para se vangloriar de certa forma. Necessita que o outro se reduza. A toxicidade do narcisista vem nessa base, assim, em que ele precisa diminuir para subir. Mas, assim, na adolescência, por exemplo, na adolescência tem muitas mudanças. A gente passa por muitas mudanças. E na adolescência pode ser que alguns sintomas depressivos estejam presentes. E aí o adolescente pode acabar ficando tóxico por causa desses sintomas depressivos. Porque a depressão no adolescente não é bem aquela depressão do adulto. Só Sim. tristeza. Tem muita irritabilidade no meio. Então aquela irritabilidade traz uma carga tóxica para a família, né? Assim como também temos os transtornos de personalidade nos filhos, nos pais. Então, essa relação realmente é muito delicada, muito tóxica. E, às vezes, a toxicidade dessa família é tão grande que necessita de imediato uma intervenção de um terapeuta de família, Nossa. que é para reavaliar todas essas relações familiares para que elas não se percam. E a gente Isso consiga. contamina isso? Uma pessoa tóxica contamina a família inteira? Com certeza, com certeza. Eu conheci alguns advogados de família e alguns casos assim comentados que eles falaram comigo sobre os divórcios principalmente com antissociais, com narcisistas principalmente, ou pessoas com tendências narcisistas, né? São coisas diferentes. Elas são muito complicadas, são muito litigiosas, são brigas e brigas e brigas que se arrastam na justiça para fazer um processo de separação, né? Por Nossa. causa, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero essa divisão, o ego muito maltratado, entra agressões físicas, vai entrar a questão de Maria da Penha, tem a questão dos filhos. Então, assim, uma família muito desconexa, muito desregrada, muito tóxica por causa de alguns indivíduos ali, pode ser sim um problema gigantesco e precisa muitas vezes da intervenção da polícia e a intervenção da justiça muitas vezes, né? Então, sim, é um grande problema. Doutor Daniel, vou fazer uma perguntinha, mas não responde agora não, tá? Qual a diferença da pessoa tóxica e do narcisista?
Mas a gente faz primeiro um breve intervalinho, mas volta já já. E você de casa, não sai daí. Já imaginou somar a excelência do Real Hospital Português com reconhecimento mundial da Rede Einstein de Oncologia e Hematologia? Agora os dois unem forças para oferecer o melhor tratamento oncológico, tornando a experiência do paciente ainda mais completa e segura. E o melhor, sem precisar sair do Recife. O que já era muito bom ficou ainda melhor. Real Hospital Português. Elevamos nossa excelência a nível mundial. Voltamos agora com o meu convidado de hoje, o médico psiquiatra Dr. Daniel Lafayette, continuando a conversar sobre pessoas tóxicas. Doutor Daniel, no final do primeiro bloco, eu havia lhe feito uma pergunta: qual a diferença da pessoa tóxica e o narcisista? Tá. Quando a gente fala de narcisista, a gente fala de um transtorno de personalidade, ou seja, de um problema de personalidade. E o que é a personalidade? A personalidade envolve jeitos da pessoa, história de vida, história da família, cultura, a genética, o temperamento, ou seja, tudo como a pessoa age em torno de uma situação, um problema, de algo, como ela age, os valores em que ela age. Tudo isso é resumido, eu estou falando de forma muito resumida sobre personalidade, mas a ideia básica é essa mesmo. Então, essa pessoa, ela age sempre da mesma forma em várias situações diferentes. Quando a pessoa é categorizada, diagnosticada como narcisista mesmo, por transtorno de personalidade narcisista, ela age sempre daquela forma. Parece até que segue um roteiro. Parece que quando nasceu, recebeu um livro dizendo como ser um narcisista. E elas seguem sempre da mesma forma. No trabalho é sempre da mesma forma, no emprego é da mesma forma. E o que é que caracteriza o narcisista? Um narcisista, ele é caracterizado por uma pessoa que se coloca uma autoimportância muito grande. E essa autoimportância reverbera em tudo. Em que ele pode cometer certos delitos porque a outra pessoa não importa, ele é maior. Ele trata as pessoas de forma sempre inferior porque ele sempre se sente superior. Se acha um grande merecedor de tudo, então é aquela pessoa que só faz amizade se for com o chefe, só faz amizade se for com alguma representação grande, econômica, intelectual, ou seja, quer entrar sempre entre os grandes, reconhecidos socialmente, porque ele acha que merece estar lá, somente lá. Então, trata as pessoas mal, no relacionamento age de uma forma muito ruim. Então, imagina conviver com uma pessoa narcisista que se acha sempre superior e para se sentir cada dia com o ego lá em cima, essa pessoa diminui a outra. E isso é em vários relacionamentos, porque essas pessoas têm vários relacionamentos, porque na verdade, atrás de tanta grandiosidade, se esconde uma pessoa extremamente insegura, com uma autoestima muito baixa, mas muito baixa mesmo, é uma autoestima quase inexistente. Então, para disfarçar isso, esse problema que foi gerado lá na infância, ele se torna muito grande para esconder esse núcleo muito infeliz. Então, ao perceber que alguém se identifica com esse núcleo, por exemplo, ele ou ela, tanto faz, é homem ou mulher, está se relacionando com uma pessoa que tem características que se conectam com esse núcleo dessa pessoa narcisista, começam os ataques, começa a diminuir, começa a controlar, começa a fazer jogos, manipulações, esquemas em cima da pessoa, para que a pessoa se torne dependente dela. E quando se torna dependente dela, ela vai e descarta. Então, isso é a determinação um pouco resumida também do narcisista. Claro. A pessoa, né? A pessoa tóxica, ela não é sempre assim. Ela isso não determina sempre como ela é. Muitas vezes, se ela fizer uma terapia e identificar esses valores do que está acontecendo, identificar que é uma autoestima baixa, que é uma depressão, que viveu a vida com pais
como é que se diz, que negligenciaram o seu crescimento, o seu tratamento. Quando a gente fala da pessoa tóxica, é porque vários motivos podem estar acontecendo para ela estar daquela forma. Ela pode estar numa depressão, ela pode ter uma história familiar muito negativa, de pais que negligenciaram, ela pode ter aprendido desde criança a ser daquela forma, né? Então, quando a gente fala esse termo, pessoas tóxicas, está mais para uma qualidade do que uma definição. Então, quando essa pessoa tóxica faz a terapia, ela começa a reavaliar e requestionar todas essas atitudes que ela está tendo e que isso, na verdade, está levando essa pessoa ali literalmente para um buraco. Então, reavaliar tudo isso, porque na verdade é uma autoestima muito baixa que as pessoas tóxicas às vezes têm. Então, reavaliar essa autoestima baixa vai aliviar todos esses sintomas. Isso é o que diferencia do transtorno de personalidade para a caracterização da pessoa tóxica. Agora, doutor Daniel, então, a gente falou do ponto de vista da pessoa tóxica. Falando do ponto de vista da pessoa que está sendo alvo dessa toxicidade, o que é melhor? Qual a melhor atitude? Se afastar? O que deve ser feito? Tá. Primeiro, vamos identificar o problema. Vamos identificar se a pessoa realmente está sendo tóxica ou não. Depois, identificar qual é o grau de aproximação que eu tenho e o quanto essa pessoa está presente na minha vida pessoal. Porque se for só um colega do trabalho, a gente não pode deixar de falar com um colega do trabalho, a gente tem que reaprender. Se for alguém da família, a gente também não vai simplesmente deixar de falar com essa pessoa da família. Agora, se for um colega distante, uma pessoa que não tem tanta interferência, você escolhe. Distancio de vez, ou apenas dou só um certo distanciamento, ou aprendo a conviver com essa pessoa sem absorver o que ela está falando, né? Mas assim, se for da família, a gente tem que começar a reavaliar qual é o grau de aproximação e qual é o grau desse parentesco. Se for a nossa família nuclear é um pouco mais complicado, então eu vou falar depois. Mas, por exemplo, um tio, um primo, alguém um pouco distante, alguém que não tem tanta interferência também na vida, você escolhe aprender a lidar ou optar por um certo distanciamento, né? Mas quando for família nuclear mesmo, a gente tem que ter muito cuidado. Tem que ter muito cuidado. Tem que ter E muita no caso, e no caso de se um relacionamento, o que deve fazer? Como é que se lida com isso para poder não se deixar abater e ajudar a pessoa? Isso vale para todos os tipos de relacionamentos que eu vou falar. A gente tem que saber perguntar o quanto que essa toxicidade me afeta. O quão tóxico isso está me deixando. Tudo isso aqui que eu vou falar, ele vale para todos os tipos de relacionamento. Eu tenho que me perguntar o seguinte: esse grau de amizade ou esse grau de namoro, o que está acontecendo, se a gente colocar numa balança, ele me coloca para cima, mas essa questão dessa toxicidade é algo que eu consigo manejar e aí eu vou orientar para que essa pessoa faça terapia, eu vou orientar para que essa pessoa mude, eu vou fazer todas as orientações, mas essa balança, ela está valendo a pena? Porque se for um relacionamento que vive te botando para baixo, vive te colocando mal, vive te colocando numa situação de autoestima baixa, tá te piorando, tá tirando a tua energia que você deveria estar direcionando para você, tem que reavaliar esse relacionamento. Seja um relacionamento amoroso, amizade, família, tem que ser reavaliado. Para onde a balança está pendendo? Mas lembrar sempre, mesmo que essa pessoa seja tóxica e essa balança esteja para cima, ajude essa pessoa a procurar uma terapia para que ela entenda o que está acontecendo. Agora, o que a gente pode fazer para não ser tóxico? Essa é a grande questão e isso é um ponto muito difícil. Se você for uma pessoa aberta, uma pessoa que para ouvir o outro, entender certos comentários que o outro está falando, Daniel, tu não está se criticando muito? Você não está sendo muito crítico? Será que você não está exagerando na situação? Será que
esse ponto de vista precisa ser assim tão negativo, as pessoas respondem. E a gente tem que perceber a resposta no outro. Porque nem sempre a gente consegue observar em nós mesmos essa toxicidade. E como eu falo da autotoxicidade, ou seja, as coisas que eu trago para mim. E muitas vezes esses sinais são difíceis de perceber também. E aí entra a terapia. Isso eu falo muito para os meus pacientes. Também entra a terapia, a autoobservação. Observar se os sintomas ou aquilo que você está fazendo, está falando, está afetando a pessoa negativamente de alguma forma, porque às vezes a gente realmente não percebe. Mas o importante é perguntar. O importante é observar o sinal do outro. Isso é o que é o mais importante. Doutor Daniel, a gente vai fazer mais um intervalinho, mas volta já, já. Já imaginou somar a excelência do Real Hospital Português com reconhecimento mundial da Rede Einstein de Oncologia e Hematologia? Agora os dois unem forças para oferecer o melhor tratamento oncológico, tornando a experiência do paciente ainda mais completa e segura. E o melhor, sem precisar sair do Recife. O que já era muito bom ficou ainda melhor. Real Hospital Português. Elevamos nossa excelência a nível mundial. Voltamos agora com o meu convidado de hoje, o Dr. Daniel Lafayette, falando sobre pessoas tóxicas. Doutor, a terapia pode ajudar uma pessoa tóxica a mudar? Isso é possível? Com toda certeza, e é o tratamento mais eficiente para esses casos, né? Na terapia, ela é uma forma de reorganizar as coisas, reorganizar os pensamentos, reorganizar a vida, reorganizar os conceitos. É uma oportunidade que nós damos a nós mesmos para moldar e mudar certas visões. Tem coisas que a gente faz, como eu falei, que a gente não percebe. Tem coisas que são tóxicas que a gente não percebe que está fazendo. E o que é que acontece com uma pessoa tóxica na sociedade? Ela é afastada, ela é um pouco excluída, essa pessoa ela não tende a ter sucesso. Por quê? Porque essa pessoa parte de uma base, de uma premissa, de uma autoestima já baixa. Então ela vai buscar coisas sempre de autoestima baixa. Vai sempre buscar fazer coisas de alguém que não tem uma visão de futuro muito pertinente. Então, entrar na terapia faz reavaliar, faz se questionar, faz se rever. Será que o que eu estou fazendo até aqui é correto? Está certo? É o que eu quero? É o que eu preciso? Então, eu sou um grande incentivador da terapia. Agora, doutor, existe algum tipo de tratamento medicamentoso para a pessoa tóxica? Depende. Se por acaso uma depressão estiver transformando essa pessoa em uma pessoa tóxica, vamos tratar também a depressão para ver se melhora, mas também sempre junto com a terapia. Uma pessoa ansiosa, mesma coisa, vamos tratar a ansiedade. Se ela tem uma patologia de base que por causa disso está levando e transformando em uma pessoa tóxica, aí sim existe o tratamento, mas sempre aliado à terapia, exercício físico, mudanças do estilo de vida, entendeu? Então tem que estar sempre ali uma mudança completa. Doutor Daniel Lafayette. O pessoal que está em casa nos assistindo e gostaria de saber um pouco mais sobre o assunto ou entrar em contato com você, como é que pode fazê-lo? Então, tem os três principais canais de comunicação que eu deixo extremamente aberto para todo mundo que queira falar comigo, tá? Primeiro, tem o meu Instagram, que é o @Daniel, com dois L's, ponto Lafayette. O Lafayette é com Y e dois T's. Muito Esse... chique. Muito obrigado. Esse mesmo Daniel Lafayette é do meu e-mail, só que é @gmail.com. Muito fácil. E eu também disponibilizo o número do WhatsApp do meu consultório para falar com a minha secretária Bárbara. O número é DDD 819-9746-3994. Lá no meu Instagram tem todas essas informações, tem o número para entrar em contato.
É muito fácil entrar em contato comigo e vai ser um grande prazer poder te orientar e poder te ajudar nesse caminho. Doutor Daniel, muito grata pela sua entrevista. Foi muito bom poder conversar com você. Muito obrigado pelo convite novamente. E você que está em casa já sabe, nós temos um encontro marcado aqui na TV Nova Nordeste no sábado que vem. Eu espero você. Até lá.